gente aproveita essa vinda ao Rio Grande do Sul para conversar com o senhor, ex-presidente. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Estou em deslocamento para Santo Ângelo, para FenaSoja. Bom, Rosa. Santa Rosa, isso, na FenaSoja. O senhor apareceu na lista de indiciados da Polícia Federal. Eu preciso começar falando com o senhor sobre isso. O senhor tramou o golpe no Brasil. Como foi a sua participação nessas 800 páginas que a Polícia Federal traz agora? A minha participação foi a mesma de vocês. Zero. Primeiro que eu não acredito em golpe. Você pega os depoimentos, 800 páginas, você vai ler ali, não liga, nada liga a nada. A Polícia Federal vem investigando desde, na verdade, 2019, tá? Abril, quando eu assumi. Desde lá. Eu entrei no primeiro inquérito em 21, inquérito fake news. Ou seja, uma perseguição sem tamanho. Eu não acredito em golpes, da minha parte zero, e nem por parte da acusação que cai sobre esses militares. Uma coisa simples. Se eu sou tão bandido assim, por que o senhor Alexandre de Moraes não segue o devido processo legal? Por que tem que ser processo tudo secreto, confidenciais? Onde ele escolhe os investigadores, e vocês viram áudios vazados pelo jornalista Gleud, na Folha de São Paulo, áudio onde o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes conversa com o encarregado de combate à desinformação, e ele falando: muda isso, muda aquilo. O ministro quer isso, o ministro quer aquilo. O ministro quer carregue mais aqui e não lá. O ministro quer o Carlos, o Flávio, o ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Então, inquéritos que são conduzidos, que são manipulados, prisões arbitrárias, delações premiadas sem fim, toda hora é reconvocado lá o Beljan de Oddi para acertar a questão da delação premiada, e as prisões, buscando delações em cima disso. Mas não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com... A Polícia Federal está mentindo descaradamente. Uma vergonha essa parte da Polícia Federal. Mas o senhor disse que o inquérito é secreto. Não, foi divulgado o relatório da Polícia Federal e ali aparecem vários momentos, tem resultado de quebra de sigilo. A única delação premiada é a do Mauro Cid. Mas ali tem informações que são resultado de quebra de sigilo. Tem uma minuta, que é chamada de minuta do golpe, mas que seria uma distorção do artigo 142 da Constituição. E tem esse plano mirabolante que era de matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, escrito e impresso numa impressora do Palácio do Planalto. O senhor participou de várias reuniões com essas pessoas. Por que o senhor entendia na época que era possível reverter o resultado da eleição e não aceitava aquele resultado da eleição e aceitou que estas pessoas que estavam ao seu lado tramassem um meio de o presidente eleito não assumir? Às vezes um casal é enganado, o outro não sabe, né? Mas vamos lá. Repito, não acredito em nada de golpe. Vocês tiveram acesso à minuta do golpe? Me responda, por favor. Sim, ela foi divulgada várias... Não. Você não teve acesso, não foi mostrado para ninguém? Não, aquela carta encontrada... Aquela minuta encontrada na residência do seu antigo ministro da Justiça, sim, ela foi tornada pública. Como foram tornados públicos diálogos também de militares fazendo esta trama, né, de impedir a posse do presidente. O general Braga Neto, também só para complementar, o general Braga Neto passava o tempo todo dizendo para as pessoas que estavam ali no cercadinho que esperassem que alguma coisa ia acontecer. O que era essa coisa que ia acontecer, que o senhor mesmo, quando saiu, o senhor disse na última hora antes de ir para os Estados Unidos, né, que tentou, mas que não conseguiu, né, reverter o resultado da eleição. Mas vamos lá, você não tem essa tal da minuta do golpe, que seria, como você acabou de dizer aqui, uma versão do artigo 142, garantia da lei e da ordem. Você não tem isso, eu não tive acesso. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Acabaram as eleições. Nós vimos algumas inconsistências e peticionamos o Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Peticionamos. Qual foi a resposta no dia seguinte? Indeferimento e uma multa de 22 milhões de reais para o Partido Liberal. Nós reunimos e falamos, vamos fazer o quê? Se nós recorrermos, a multa pode passar para 200 milhões.
e até mesmo ser cassado o registro do partido. O Alexandre Moraes tinha maioria dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Combinado até aí? Ou seja, a partir do momento que eu não posso mais recorrer à Justiça Eleitoral, o que nós fizemos? Onde nós poderemos conseguir uma alternativa dentro das 4 linhas da nossa Constituição para a gente questionar o resultado. Mas isso dentro das 4 linhas, dentro das 4 linhas? Não, quando o senhor fala dentro das 4 linhas... Não, você não vai conseguir bloquear meu raciocínio para responder o que vocês querem. Tá? Então, vou repetir aqui. Quando terminar, vou ter todo o tempo do mundo. Vocês perguntam se bem entender. Nós não pudemos mais recorrer junto ao Tribunal Eleitoral, porque o advogado peticionou, o Alexandre Moraes no dia seguinte indeferiu, ainda nos deu uma multa de R$22 milhões. Alguém tem notícia no Brasil de um advogado peticionar alguém e ser multado? O Zanin entrou com quantos recursos? Quantas petições no Supremo Tribunal Federal pró-Lula? Em outras instâncias também. Centenas. Alguma multa para o senhor Zanin? Para o Lula? Não. Ou seja, a gente não podia mais discutir a questão de eleições de 22, porque o Alexandre Moraes falou o quê? Ele falou que quem duvidar do sistema eleitoral está atentando contra a democracia. Ok? Agora eu vou dar um cheque mais para vocês. Se nós não podíamos recorrer junto ao TSE, que seria um ato antidemocrático, podendo prender todo mundo, inclusive, por que em 2018 as minhas eleições foi aberto um inquérito para o Federal para investigar o resultado das minhas eleições em 2018? Porque o senhor nunca conseguiu comprovar uma fraude no sistema eleitoral, se o senhor diz que há. Deixa eu falar. Eles não comprovam que também não pode haver. Eu vou dar um checkmate em vocês agora. Pois não. Olha só, 2018. E eu não sabia, acabou as eleições, eu ganhei, não sabia de nada. Foi aberto o inquérito de ofício a pedido por determinação da senhora Rosa Weber, que ela apresenta o TSE para apurar fraude nas minhas eleições. Que na minha eleição pode apurar fraude. Na do Lula, não. Vamos lá. Esse inquérito começou a ser feito na primeira semana de novembro de 2018. E essa prosseguiu. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21, quando a Câmara dos Deputados estava discutindo uma PEC do voto impresso. E daí apareceu lá um cara dizendo, tem um inquérito aí que foi apurado fraude das eleições do Bolsonaro em 2018. Vamos pedir esse inquérito para a Polícia Federal. O que foi feito? Por unanimidade, a Comissão Especial da PEC do voto impresso, que era da deputada Bia Kiss, pediram esse inquérito à Polícia Federal. A PF entregou esse inquérito. Foi distribuído aos parlamentares. Eu tive uma cópia. E esse inquérito eu mostrei para os embaixadores, que era um inquérito ostensivo, aberto, nada de confidencialidade. Bem, quando eu mostrei os embaixadores, o que o TSE fez? Classificou o inquérito como confidencial, ou seja, secreto. Por que não pode mostrar? O ex-comandante do Exército... Não, peraí. Tá bom. Peraí, vou terminar aqui, tá? Tá. E daí foi classificado como confidencial. É o inquérito 1361 de 2018, Polícia Federal. Você não pode ter acesso a ele hoje em dia. Se tiver uma cópia comigo, tem que destruir. Ninguém pode ter. Tá 6 anos e 1 mês aberto esse inquérito. Tem 3 páginas lá que você cai para trás. Por quê? Porque esse inquérito... Alô? Estamos lhe ouvindo. Alô? Tá, porque esse inquérito, como foi muito rápido, né? Até foi dentro do TSE e colheu informações. Informações colhidas em 3 páginas apenas. O inquérito tem centenas de páginas. 3 páginas apenas, você cai para trás. Tá. Por que esse inquérito não pode ser mostrado? Quero lhe perguntar agora sobre o então comandante do Exército. O então comandante do Exército mentiu, dizendo que o senhor participou, inclusive, de uma reunião apresentando o plano golpista lá em 7 de dezembro de 2022. O Exército mentiu, o comandante da Aeronáutica mentiu também? Se você ler o inquérito, em um momento eles falam a palavra golpe. Quem fala golpe é a Polícia Federal. O que o comandante do Exército diz é o seguinte: foram conversadas hipóteses sobre sítio, defesa e GLO. É isso que ele fala. E quais são as hipóteses dentro das 4 linhas, sendo que uma eleição aconteceu e que já tinha resultado, ex-presidente? Olha só, quando acaba um jogo de futebol, vamos fazer uma analogia aí. Você pode falar que o juiz interferiu num lance que deu vitória para o time. Você não pode falar?
No Brasil não podemos discutir a questão eleitoral? E olha só... O senhor disse que a Polícia Federal... O senhor disse que a Polícia Federal está mentindo. O senhor está se referindo... Quando o senhor diz isso, o senhor está se referindo ao fato de apontar a sua participação, ou o senhor acha que não teve plano nenhum, de golpe nenhum, de plano nenhum para matar o presidente, para matar o ministro Supremo? Para mim é novidade, para matar alguém. Para mim é novidade. Desconheço, já não consigo imaginar que alguém tenha feito um plano desse aí. Jamais passaria pelo meu crime matar quem quer que seja. Do lado de lá, tenho certeza que vocês não deram ênfase quando o Adélio tentou matar em Juiz de Fora. Então não deram atenção a isso. Tanto é que o senhor está enganado, o senhor está enganado, teve ênfase, sim, senhor. O policial federal encarregado do inquérito, lá de Juiz de Fora, tá, concluiu que foi um lobo solitário. Ponto final. Um lobo solitário que andava pelo Brasil, que tinha 4 telefones celulares, que no dia seguinte do atentado tinha 4 advogados particulares para defendê-lo. O Adélio, ex-militante do PSOL, que fez uma campanha em São José, num clube de tiro, onde meu filho, Carlos, frequentava. A Polícia Federal, que não pediu imagem da Câmara dos Deputados, mostrando ali quem é que o atendeu e para onde iria essa pessoa, em nome do Adélio, estaria em Brasília no dia 6 de setembro, seria o álibi perfeito, caso o Adélio tivesse fugido. Tá? E outra coisa, o delegado que mandou arquivar o inquérito, então logo Lula assumiu, ele foi premiado com a diretoria de inteligência da Polícia Federal. E como a imprensa mesmo disse, que tudo que eu falo, eu tenho que ter prova, né? A própria imprensa diz que ele estava na diretoria, que é mais importante da PF, para perseguir Jair Bolsonaro. E agora, com a batata dele tá assando, ele arranjou agora, junto com os seus chefes, né? O quê? Uma vaguinha em Londres, como adito da Polícia Federal. E a PF não termina por aí, não. É que o senhor diz que tudo precisa que provar, o senhor diz que não tem minuta golpista, tem íntegra em todos os sites, o senhor pode ler. Decreto sobre estado de defesa, se o senhor quiser chamar de outro nome. O decreto, você sabe... Vamos começar com o sítio. Você sabe o que é o decreto de estado de sítio? Sim, mas por que haveria de se decretar estado de sítio? Por que haveria de se decretar estado de sítio após as eleições? É isso que eu queria entender. Mas quem decreta estado de sítio não é o presidente. Como é que começa o decreto de estado de sítio? O presidente convoca os conselhos da defesa e de segurança, ouve os conselhos, manda uma mensagem para o parlamento pedindo autorização para baixar o decreto de sítio, baseando em considerandos, que pode ser 1, 2, 10, 200 considerandos. Se um considerando for mentiroso ou for voltado para desinformação, o presidente tem custo de responsabilidade. E o presidente só assina o decreto de sítio depois que o parlamento dá o sinal verde. E outra coisa, estado de sítio é constitucional ou não é? Isso seria as 4 linhas da Constituição que o senhor fala? As 4 linhas tal estado de sítio, tal defesa, tal GLO, tal intervenção federal. Isso aconteceu, então. Teve esse rascunho de decreto, o senhor fez? Foi conversado sobre possibilidades dentro das 4 linhas. E aí tinha tudo. Sítio, defesa, GLO, interferência federal, tinha tudo. Dá para ir para frente? Não, então acabou. Ninguém levou avante essa proposta. Pois é, mas é isso que o senhor não está respondendo. Por que se haveria de decretar ou estado de sítio, ou de defesa, ou GLO, naquele momento, se havia um resultado da eleição, havia um candidato vencedor, como é natural na troca, na democracia, e havia também, o senhor há de concordar que havia um movimento que foi de tentar impedir a posse do presidente, a diplomação. Seria por causa dessas manifestações, o decreto de estado de sítio? Dessas manifestações, queima de carros, por exemplo, no dia da diplomação. Depois tivemos aquele episódio lamentável de tentar explodir o caminhão de querosene lá perto do aeroporto. O que eu tenho a ver com essa possível explosão de caminhão? O que eu tenho a ver com aquele cara que foi morto lá agora, há 2 semanas, na Praça dos Três Poderes? O que eu tenho a ver com esse cara? Inclusive, está lá nas redes sociais dele, que ele queria eu e o Lula fora do Brasil. E cara, não colo, bolsonarista. Tudo é bolsonarista. O senhor falou... responsável por tudo que acontece no Brasil.
O senhor falou lobo solitário. Agora, quem é o lobo solitário? Não, peraí, essa questão agora do... O Adélio foi classificado pela grande mídia como lobo solitário. Tá certo? Sim, mas essa depois a Polícia Federal do seu governo refez o inquérito e concluiu a mesma coisa. Não é do meu governo. Quando eu indiquei o Ramage para a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes falou que não podia, porque tinha relações com a minha família. Então eu sempre respeitei as cartolinas, não gostei, logicamente, da decisão do Alexandre de Moraes, mas botei outro cara da PS lá. Eu tinha confiança no Alexandre Ramage. Eu conheci o Ramage na minha transição em 2018, em novembro de 2018. Agora, esse que está aí, o Andrei, ele é amigo íntimo do Lula, da família do Lula. Inclusive, ele estava agora, no dia lá daquele cara que foi morto lá em frente à Praça dos Três Poderes, tá? Ele estava em reunião, o delegado, o chefe, o superintendente da Polícia Federal, estava o Alexandre de Moraes, estava o Zanin, tinha mais um ministro, tinha Lewandowski, tinha Lula, discutindo o quê? Porque qualquer reunião de presidente tem que estar na agenda. É assim que vocês me tratavam. Por que essa estava fora da agenda? Estavam discutindo o quê? Lá. Tá. Vocês viram ontem na imprensa, do Globo ontem, eu lavando 900 mil reais? O senhor quer falar sobre isso também? Sobre a reforma da sua casa? Vamos falar, vamos. A matéria do Globo. Jair Bolsonaro faz reforma de 900 mil reais numa casa avaliada em 98.500. Em Angra dos Reis. Essa casa, sim, quando você fala Angra, né, vai entender que, pô, negócio... Por que nunca tiraram foto dessa casa, lá atrás? Em 2018 falaram que ela valia 10 milhões. Eu falei, vendo por um agora, ninguém quis comprar. Quando você tem um imóvel, você declara todo ano no imposto de renda, se você fez alguma obra, alguma benfeitoria, tudo declara. Não fez, o valor é mantido. O valor é mantido desde lá de trás de R$ 98.500. Você não faz atualização, nem aplica um índice de inflacionário ano a ano. Quando eu fiz essa reforma lá, de R$ 900 mil, eu declarei no imposto de renda. Eu paguei com PIX. Está tudo certo, sem problema nenhum. Uma reforma de 900 mil numa casa de 98. É 98 que eu tenho desde 96 a casa. De 96 para cá não foi atualizado o valor de venda dela. Mantido mês a mês. O senhor de fato pagou 900 mil no PIX, tudo certo, esse dinheiro declarado. Tá. Se eu paguei no PIX, estava na minha conta, não foi por fora. PIX, inclusive, pode complementar o meu governo, criado no meu governo, PIX, em novembro de 2020. Sem qualquer taxa para o povo brasileiro. Deixa eu lhe repetir a pergunta só para a gente encerrar aqui. O então comandante do Exército e comandante da Aeronáutica mentiram quando falaram que o senhor apresentou um plano para resolver as eleições não sendo dentro das 4 linhas? Primeiro, você tem que ler novamente, você tem que estar empenhada pelo Sistema Globo de televisão. Não está isso no depoimento deles. O que está no depoimento do comandante do Exército, que foi conversado, hipóteses de GLO, defesa, CIT, etc. Isso aconteceu nessa reunião do dia 7 de dezembro? Aconteceu, tá? Aconteceu. A data certa eu não sei. Conversei com eles, conversei com várias pessoas. Quando o TSE me proíbe de recorrer para discutir o resultado de eleições, que lá é o fórum adequado. Porque a primeira vez já me multou em 22 milhões de reais. Ainda bem que o partido pagou, né? Que eu não tinha como pagar 22 milhões de reais. Tá? Você fechou as portas da Justiça Eleitoral. Por que não podia questionar a eleição de 22, mas o TSE questionou em 2018? Porque eles queriam entregar o governo para o Haddad em 2018. Eu ganhei eleições e queria entregar para o Haddad. Agora, o que aconteceu nas eleições de 2018? Está dentro do inquérito 1361, que o Alexandre de Moraes não deixa você tomar conhecimento. Porque ele classificou como confidencial. O senhor consegue nos explicar um pouquinho mais essa reunião? Porque o senhor agora confirmou que essa reunião aconteceu, o senhor não lembra a data exata, com o comandante da Aeronáutica, comandante do Exército. O senhor consegue contar para os nossos ouvintes como foi essa reunião? O que o senhor disse, afinal de contas? Começado o quê? O que aconteceu? O Alexandre de Moraes nos proibiu de recorrer junto à Justiça Eleitoral. Nos multou, inclusive, de 2 milhões. O que nós temos dentro das 4 linhas, que a gente possa questionar no outro fórum. Questionar no TSE é mais multa, talvez, cassação do registro. Existe. Foi conversado. Agora eu quero, por favor, a cópia dessa minuta de golpe que vocês tanto falam.
O senhor me passa, a gente pode passar aí para o WhatsApp do deputado que está com o senhor. Você não vai passar, porque eu tive acesso ao projeto, tá? Eu tive acesso ao inquérito, ok? Eu quero essa tal de menos de golpe de vocês, que seria o estado de sítio, ou defesa, ou GLO. Só isso que eu quero. A gente passa para o senhor em seguida. Vamos lá, eu quero saber, para saber se eu discutir esse assunto ou não, eu quero ver. Não, o senhor pode colocar até no Google aí, é mais fácil ainda de encontrar, mais fácil do que eu mandar para o senhor. Você não vem com essa conversinha vazia, botar no Google, que não vai colar. Tá bom. Até agora que tá aí, por que a peça não me chamou? Eu tinha pedido para o senhor, se o senhor puder voltar e explicar o que foi essa reunião com... Vocês que têm que provar que eu sou um fora da lei. Não, eu estou pedindo exatamente para o senhor explicar, a gente não está lhe acusando, a gente está falando com base no indiciamento da Polícia Federal, que tem 884 páginas, com várias provas trazidas ali, e estou pedindo para o senhor explicar exatamente essa reunião em que os comandantes da Aeronáutica, do Exército, disseram que seguraram a coisa porque senão poderia ir para o lado do golpe. Ninguém segura, ninguém queria dar golpe. Golpe você não faz plano. Golpe não tem GLO, estado de defesa, estado de sítio. Você reúne pessoas lá de vários setores, né? Assim nos mostra a história e vai pro pau. Não é? Outra, 800, 900 páginas. O Ives Gandra acabou de dar a declaração ontem que não encontrou nada nessas 900 páginas. A própria Folha de São Paulo, ontem, falou a mesma coisa. As lacunas na denúncia da PS, não tem nada. Não tem nada. Tá, voltando para a reunião, então, que foi a pergunta que eu fiz para o senhor. O senhor chegou, vocês falaram sobre a procedência do resultado das eleições ou não, e acabou aí? Acabou aí. Tá lá, você pega lá a resposta lá, o depoimento lá do comandante do Exército. Conversou-se, hipóteses de GLO, defesa, assim, e está dentro da Constituição. Ponto final. E aí, para a gente chegar ao final dessa história, o senhor vendo que não havia fraude nas eleições, porque eu acho que é isso que o senhor chegou à conclusão, o senhor foi para os Estados Unidos. Eu não falei isso. O senhor acha ainda que tem fraude nas eleições? Fui cuidar da minha vida. Vamos lá. Você pode acreditar numa máquina. Você acredita em quem programa essa máquina? Eu não quero duvidar de nada aqui, não. A pergunta é a seguinte: por que em 2018 as minhas eleições foi aberto um inquérito pela PS? Mas na sua eleição não foi... eu preciso fazer esse esclarecimento para o nosso ouvinte não ficar confuso. Não se questionava o resultado da sua eleição em 18, tampouco as urnas eletrônicas. O que se questionou foram atos de campanha da sua eleição com o disparo em massa de mensagens de captação de votos. Mas o resultado da eleição não foi questionado em nenhum inquérito. Olha, eu sou um candidato sem grana, sem nada, que dispara em massa, mas teve do Lula. O senhor fez um pix de 900 mil para reformar sua casa, o senhor não vem dizer que é um candidato sem grana. Aí teve a mídia, teve o Alexandre de Moraes estimulando o jovem a tirar título, com recurso do TSE, mais de 4 milhões de jovens tiraram título, 3, 4 dessa faixa etária vota no PT, só aí já deu a diferença das eleições, só aí. Sem contar que eu não podia falar que o Lula, por exemplo, defendia aborto, que o Lula defendia ladrão de celular para tomar cervejinha, que o Lula era amigo de ditadores como Chávez, Maduro, Ortega, entre outros. Eu não podia botar imagem de 7 de setembro, eu não podia botar imagem do Lula no Morro do Alemão, com o gorro CPX na cabeça. Eu não podia baixar o preço de combustíveis. Eu acho que o TSE não tem esse poder. Não pode baixar o preço de combustível, quem tem que decidir outra coisa. É o Congresso, não o TSE. E eu não baixei na canetada o preço do combustível. Baixei com a participação do Congresso Nacional. Eu zerei os impostos federais da gasolina, do etanol, do diesel, do gás de cozinha. Botei um teto no ICMS dos combustíveis. Veja quanto era ICMS de combustíveis aqui no Rio Grande do Sul. Eu falo Rio de Janeiro, era 35%. Só no Rio de Janeiro, cada litro de gasolina custava R$ 2,30 de ICMS para o contribuinte. Que o mundo estava numa crise. Sim. Eu fiz, agora o TSE se metia em tudo. Inclusive que não podia peticionar o TSE, porque depois da multa de 22 milhões, seria 200 milhões da próxima multa, com toda certeza. Ex-presidente Jair Bolsonaro conversando conosco. Tem uma pergunta que chega sempre dos nossos ouvintes aqui. Bolsonaro vai ser preso? O senhor teme ser preso?
Até você pode ser preso daqui a pouco. Não existe segurança jurídica no nosso país. Olha esses coitados do 8 de janeiro. Esses coitados do 8 de janeiro. Tem muitos gaúchos presos, mulher. Uma lá pegou 17 anos de cabeça porque usou um batom. Tá? Tem quase 100 refugiados na Argentina. Pena 17 anos de cadeia. Tentar dar o golpe num domingo? Outra coisa. O golpe não era meu? Não é acusação lá em cima de mim? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? Se eu sou golpista, cadê as imagens do Ministério da Justiça? Bom, por vandalismo e por golpe eu não serei presa. A minha pergunta foi, o senhor teme ser preso? Até você pode ser preso hoje em dia. Qual a acusação contra mim? O que tem de prova contra mim? Bom, o senhor foi indiciado pela Polícia Federal. Essa página até que sem vergonha, bandida. Você pode ver os áudios do Glean, que a Folha fez a matéria online e deu o link para você ver o juiz instrutor lá do Alexandre de Moraes conversando com o chefe da desinformação. Faça isso, faça aquilo. Imagine se eu tivesse poderes, igual o Alexandre de Moraes tem. E eu falar, né? Eu quero abrir inquérito agora, vou chamar o ministro Benedito do STJ. Ministro, o que é missão dada é missão cumprida? Ia quebrar o sigilo dele, de vizinhos, etc., talvez prendê-lo até ele confessar alguma coisa. Chegar para o Alexandre de Moraes, o que é esse gesto de cortar o pescoço? O que é isso? Ministro, por que você fez uma campanha para jovem tirar título de eleitor? Mas esse presidente de campanha para jovem tirar título de eleitor tem a cada 2 anos. Os TSE faz a cada 2 anos. E eu cubro política há muitos anos. Todos os anos de eleição tem campanha para jovem tirar título. Foi anormal essa campanha. Você não fez campanha para o idoso renovar o seu título? O idoso, a maioria vota em mim. Mas o idoso não precisa renovar seu título. O idoso tem o título. O idoso tem o título. O jovem todos os anos de eleição. O estímulo é para o jovem começar a votar. E todos os anos de eleição tem essa campanha. A gente precisa restabelecer a verdade. Depois de 3 faltas, o título dele é anulado. Eu tenho que renovar o título. Não precisa. Não precisa. Bom, nós agradecemos. Gastou dinheiro com a Mindway e com a Showcase. Gastou dinheiro para essa campanha. Como é que é? Desculpa, a gente não conseguiu. Quase milímetros digitais da Showcase e da Mindway. Gastou não dinheiro. Entendi. A gente não conseguiu lhe entender, né? Acho que a ligação tá ruim. Não está ruim aqui não. Para mim está excelente. Então o senhor repete essa última frase, por gentileza. Oi? Não, obrigado pela oportunidade, né? Se quiser, quando voltar ao Brasil, quer conversar, um sinal melhor, a gente conversa mais sobre isso aí, você fica à vontade. Não, o espaço está aberto aqui ainda para o senhor. E tem que ser assim para discutir qualquer assunto aí. Perfeito, muito obrigada. O Brasil, você falou que a pergunta, né? Perguntar para o povo agora, o Brasil está melhor agora ou estava melhor comigo lá atrás? Como é que está o preço dos mantimentos no supermercado? Como é que tá a picanha pro pobre? O senhor está inelegível. Qual é a sua pretensão futura? Seu filho concorrer? O senhor tem alguma coisa? Inelegível por julgamento político, porque me reuni com embaixadores. Não fiz como Lula, se reuniu com traficantes no Morro do Alemão. O senhor espera reverter isso de alguma forma? Aí, havendo justiça, eu nem deveria ter sido condenado. Mas o TSE era parcial. Agora o TSE está equilibrado lá. Tudo pode acontecer. Mas não é por mim, não tem objeção pelo poder. O senhor tem algum sucessor preferido para 2026? Não, sou eu mesmo. O senhor mesmo? Físico politicamente, sou eu mesmo. Mas se o senhor não puder ser candidato, seu filho, Eduardo, seria o seu nome de preferência? Ou o governador de São Paulo? Não, vou indicar você. Se não for eu. Não, muito obrigada. O plano A sou eu, o plano B sou eu também, o plano C sou eu, a não ser depois da minha morte física ou política em definitivo, que eu vou pensar em possível outro nome. Obrigada, ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para o senhor aí em Santa Rosa. Bom dia, por favor, via lá e peçam a cópia do inquérito 1361, tá ok? Vamos mandar para o senhor. Abraço, tchau, tchau.